Boa noite aos colegas, boa noite à professora doutora Marta Narvaz. São 3 planos de aula, ao qual apresento com o título Respeito Mútuo, Ética e Direitos Humanos. Temos direito a todos os direitos. Nós iniciamos com dados da aula, o que o aluno poderá aprender com esta aula, conhecer o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, compreender que a declaração trata dos valores fundamentais para todo o ser humano, elaborar uma cartilha ilustrada sobre os direitos humanos e divulgá-la no espaço escolar e no entorno da escola. A duração das atividades são 3 aulas de 50 minutos, com conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno. É facilitador para o desenvolvimento da aula, que os alunos conheçam o conceito de ética, de direito, de dever e de metáfora. É importante que tenham noções básicas de leitura, interpretação e escrita. Outro conhecimento necessário é que saibam usar o dicionário. As estratégias e recursos da aula, palavras iniciais para o professor, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento firmado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e logo após a Segunda Guerra Mundial, que é o maior acordo de convivência entre os povos da Terra. E ao abordar esses temas com as crianças de ensino fundamental inicial, é importante que elas entendam que o caminho a ser trilhado pela humanidade passa pela paz, pelo respeito, pela igualdade, pela tolerância, pela solidariedade, pela justiça social, pelo amor, e converse com os alunos sobre o papel da ONU, explicando que o objetivo principal dessa organização internacional é criar e colocar em prática mecanismos que possibilitem a segurança internacional. Daí entra a questão do desenvolvimento econômico, definição de leis internacionais, respeito aos direitos humanos e também o progresso social. E tem, inclusive, na aula, se tem um equipamento disponível, nós podemos acessar um site, né, que aparece aqui nesse nosso slide. Na atividade 1, a turma do Menino Maluquinho, que é muito bacana se trabalhar, que traz direitos humanos. É importante que o professor inicie a aula escrevendo no quadro a frase "Temos direitos a todos os direitos", e em seguida pedimos aos alunos que digam o que entendem com essa frase e o que para eles significa a palavra direito e quais são os seus direitos e se eles estão respeitados, que os outros direitos gostariam de ter garantidos para serem felizes. Então a aula se inicia com essa primeira atividade. É importante que mostre esta figura, né, do Ziraldo com os direitos humanos para eles e em seguida se faça uma leitura de uma cartilha, né, lançando para os alunos as questões ali sugeridas e que ouça o que eles têm a dizer sobre cada uma delas. É importante nós problematizar e discutir com a turma as informações apresentadas pelo autor, solicitando aos alunos que procurem no dicionário os significados das palavras desconhecidas, aproveitar para ampliar as ideias colocadas por Ziraldo, solicitando aos alunos que tragam exemplos relacionados às suas experiências de vida. É importante explorar essas ilustrações de Ziraldo, né, da cartilha, iniciando pela imagem que as crianças estão todas usando a máscara do menino maluquinho. Aqui, né, nessa imagem que aparece aqui, ó, todos são iguais perante a lei. Na imagem seguinte, os alunos irão conseguir perceber que as crianças retiraram as máscaras, revelando assim as suas identidades, as suas diferenças de raça, etnia, sexo, vestuário. Então essa ilustração vem acompanhada de um texto que dá o que pensar com os alunos, todos têm direitos a ser diferentes, sem preconceitos, sem discriminação. Aqui a imagem que eu estava falando é essa daqui, ó. Todos têm direito a ser diferentes, sem preconceitos e sem discriminação. Então, durante a leitura e discussão do texto, é importante conversar com os alunos sobre a metáfora da rede de proteção atribuída aos direitos humanos. Incentivar os alunos a relacionar o assunto com as suas vivências, com as notícias e informações vinculadas na TV, na internet, rádio, jornais e revistas. O texto que eu falo é esse daqui, ó.
e sobre essa questão da rede de proteção, que são os direitos humanos. Então, solicitar aos alunos que construam uma lista dos valores abordados na cartilha, como liberdade, respeito, dignidade, justiça, cooperação, solidariedade e paz. Apesar que as crianças nesse período aqui, quando eles estão no 5º ano, eles têm bastante noções com relação, por exemplo, à paz, à justiça, solidariedade, liberdade. E é claro que nós vamos trabalhar a questão do respeito, dignidade, cooperação e assim por diante nessa aula. E nós teremos na segunda atividade, eu só voltando aqui, por exemplo, durante essa atividade, o professor, com a cartilha, seria de uma forma para enriquecer, contar com a colaboração de professores de língua portuguesa, que poderá trabalhar com a turma a interpretação de texto, as diferenças e estratégias de leitura, como a predição, antecipação, checagem e outros itens que é importante trabalhar em sala de aula, até para enriquecer essa aula, se der tempo, né? Senão você trabalha com esse básico, que já é importante, que a criança vai ter, o aluno melhor vai ter essa noção. Na segunda atividade, ainda sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dando continuidade, é importante que leia para os alunos o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma adaptação que eu achei interessante da Ruth Rocha e Otávio Roth. Inclusive essa imagem aqui ela é muito característica, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o texto é um texto bem interessante, vale a pena trabalhar com o aluno. Só para você ter uma ideia, aqui no primeiro parágrafo, um dia uma porção de pessoas se reuniu. Elas vieram de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Havia homens e mulheres, suas peles, seus cabelos, seus olhos tinham cores diferentes, assim como diferente era o formato de seus corpos e de seus rostos. Só para ter uma ideia, no primeiro parágrafo, que é um texto gostoso para os alunos lerem e acompanharem, e depois nós vamos contextualizar tudo isso no final. É um pouco extenso aqui, mas as referências, inclusive para o professor acessar e também contribuir com a elaboração do plano, está aqui no final desse PowerPoint. Em seguida, nós vamos convidar os alunos para assistir um vídeo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui tem o link, né? Tem uma trilha bacana. Depois, se vocês puderem acessar em casa, fica bem interessante. Contribuições. Após a leitura do texto de Ruth Rocha e a exibição do vídeo, é importante que converse com os alunos sobre quais foram as informações mais curiosas e interessantes e o que ainda puderam aprender acerca dos direitos humanos, que dados poderiam ser acrescentados às listas elaboradas de uma forma coletiva por eles, né, acerca dos valores fundamentais das pessoas e dos direitos humanos tratados na declaração. Na atividade 3, construindo a cartilha sobre os direitos humanos. Inicia a atividade distribuindo para os alunos uma cópia dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos ter, por exemplo, o artigo 3, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E depois nós temos aqui, ninguém será submetido a torturas, toda pessoa tem o direito de ir e vir. No artigo 15º, toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. E assim nós vamos trabalhar todo o processo para elaborar a cartilha. Depois, disponibilizar para os alunos materiais diversos, tais como revistas, jornais, tesouras, tubos de colas, e a cartilha, né, comece aí a montar, definir juntamente com os alunos qual será a sua estrutura. É importante que sugira à turma que analise o modo como o Ziraldo organizou a sua cartilha e a forma como as outras cartilhas disponíveis na biblioteca da escola são organizadas, a fim de que aprendam a estrutura discursiva própria desta modalidade de texto. Sugestão de estrutura da cartilha, com título, dados de identificação, nome da escola, cidade, nome dos alunos, professor, também número da sala, que são referências importantes para iniciar esse texto. Palavras iniciais para os leitores, os valores fundamentados e fundamentais para todo ser humano, tratados na declaração,
E no final de todo esse processo é importante fazer uma avaliação. Essa avaliação deverá ser contínua, processual e com um diagnóstico durante todo o desenvolvimento da aula. Então, acompanhar e avaliar os alunos nas diferentes etapas do processo de aprendizagem. Esse plano está previsto para ser realizado em uma aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho com habilidade de história dos anos iniciais do quinto ano, que consta na BNCC, como habilidade que deve ser desenvolvida ao longo de todo o período letivo, onde o aluno poderá observar que o professor também, de que esse plano ele não é especificamente numa aula só, você pode trabalhar outras modalidades a partir desse contexto aqui inicial que eu trouxe nesses 3 planos de aula. Certo, turma? Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado também à professora Marta e até uma próxima oportunidade.